No mundo dos negócios, a flexibilidade e capacidade de adaptação são fundamentais para garantir o sucesso a longo prazo. E por isso, estamos a iniciar agora o segundo semestre de 2024 e, portanto, é fundamental que você revisite a sua estratégia, a estratégia que iniciou no início deste ano ou até que já transitou de outros anos, para ver como é que está a correr, se a implementação está a correr bem, se está a perder oportunidades que o mercado possa, entretanto, ter sinalizado e que não estavam previstas quando começou este ano de 2024 e também, caso possam estar a surgir desafios, porque eles podem surgir e não estar previstos e não haver uma forma de os controlar imediata, podem estar a ocorrer, podem estar a prejudicar os resultados que se pretendia alcançar e, portanto, com esse mergulho, com essa abordagem, com essa revisitação da estratégia e de como é que ela está a correr em termos de implementação, é possível você adaptar-se, alterar eventualmente a sua estratégia e, com isso, garantir uma maximização dos resultados em 2024, porque se este exercício for só feito no final do ano, portanto, que é normal que as empresas no final do ano, já com os resultados fechados, façam, portanto, uma revisitação desta sua estratégia. Mas se deixar apenas para o final do ano, você poderá ter perdido muitas oportunidades, poderá não ter corrigido situações que estavam necessariamente, podiam ter sido identificadas durante o caminho e não foram, porque você não se deu ao trabalho de fazer este trabalho de monitorização e de avaliação e por isso a sua estratégia até pode ter sido bem sucedida, mas você não maximizou o potencial que ela tinha e com isso não maximizou os resultados que poderia obter. E por isso mesmo, para este primeiro episódio deste novo podcast, eu decidi partilhar uma dinâmica de 4 passos para você fazer esta revisitação da sua estratégia e eventualmente depois ajustá-la em função dos resultados que vai obter dessa avaliação. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pode Competir. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Rola, eu sou consultora de gestão há mais de 14 anos e ajudo empresários e empreendedores a criarem e implementarem projetos focados na competitividade e no crescimento dos seus negócios e também a implementarem boas práticas de gestão. Neste podcast que hoje eu estou aqui a trazer como sendo o primeiro episódio, eu pretendo trazer conteúdos que, se você aplicar e obviamente estiver disponível para aplicar e aprender, você alterará algo na sua empresa, quer seja na organização, quer seja nos resultados, quer seja na competitividade, no aproveitamento eventualmente de fundos comunitários, portanto, temáticas abrangentes com foco na competitividade da empresa e no crescimento dos seus resultados. Portanto, eu espero que me siga, que hoje é este novo episódio, isto é uma novidade que eu trouxe aqui para o meu canal do YouTube, espero que siga, eu irei partilhar todas as terças-feiras às 20 horas, sairá um novo episódio aqui no canal e por isso siga, vá vendo, poderá haver episódios em que você se conecta mais do que outros e está tudo bem, porque vão haver temáticas diversas, nem todas adaptadas se calhar às suas necessidades, mas não deixe de ver, não deixe de seguir e se sentir que de alguma forma eu ajudei, também ajude-me a mim fazendo um like, partilhando, comentando, porque isso ajuda o YouTube a fazer chegar este podcast a mais pessoas. Mas vamos então agora aqui ao nosso tema, que é o que interessa. Eu vou tentar sempre trazer tópicos práticos para você aplicar. E portanto o nosso tema, como eu referi anteriormente, é dar estes 4 passos que você terá que implementar ou terá que fazer para revisitar a sua estratégia e depois ajustá-la em função dos resultados que vai obter. E o primeiro passo, mas antes de avançar para o primeiro passo, estou-me aqui a lembrar de fazer aqui um pequeno parênteses. Portanto, eu estou a partir do princípio que você tem
uma estratégia definida. Eu estou a partir do princípio que você já faz este trabalho de planeamento estratégico, mesmo que não o faça da forma mais aprimorada, portanto tem presente objetivos para o final do ano, a cada ano, pode até ser a 2 anos ou a 3 anos, portanto não sei, mas estou a partir do pressuposto que já tem uma estratégia desenhada. Portanto, se não é o seu caso de todo, então o seu momento agora é perceber, e até pode perceber com estes passos, coisas fundamentais que tem que incorporar na sua estratégia, mas então o momento em que você está é de preparar essa estratégia, mesmo que seja, estou a meio do ano, já não vou fazer. Não, um projeto, uma estratégia pode ser delineada a qualquer momento do ano. E, portanto, esse será o momento, então, que você, caso não tenha, vai, então, preparar e já ter em conta que estes passos serão fundamentais para depois revisitar e ver como é que a estratégia está a correr. Portanto, feito este parênteses, vamos, então, para o passo número 1. E o passo número 1 é medir. Medir o quê? Medir, você vai revisitar a sua estratégia e vai medir os resultados que obteve até ao momento. Qual é o desempenho que essa estratégia está a trazer à sua empresa? Isto, obviamente, envolve a monitorização e a recolha de dados relativos a indicadores que você definiu quando definiu a sua estratégia. Portanto, aquilo que nós identificamos como indicadores de desenvolvimento ou KPIs. Portanto, estes indicadores, você vai buscá-los, portanto, terá traçado metas para determinados objetivos e metas para um determinado conjunto de indicadores e vai recolher os dados, entretanto, alcançados relativamente a cada um deles para, então, fazer este primeiro trabalho de medição, para ver como é que está a correr. E como é que você vai fazer isto? Bom, tendo a sua lista de indicadores de desenvolvimento, você deverá recolher agora os dados e muitas empresas aqui confrontam-se com uma dificuldade, que é, pois, mas eu só tenho dados normalmente fechados, dados anuais, evidentemente que há dados que a empresa tem sempre, que é o volume de negócios, mas muitas vezes não tem, por exemplo, o custo das vendas não está devidamente apurado porque não tem uma contabilidade totalmente, ou seja, isto vai depender da dimensão da empresa e de como é que tem a contabilidade, mas não tem uma contabilidade que esteja sistematicamente a calcular o custo da mercadoria vendida e matéria consumida e, portanto, tem essa dificuldade. Pode ter outros indicadores também que mais no final do ano, designadamente, por exemplo, se você estiver a avaliar, tiver colocado nos seus indicadores, por exemplo, o aumento do resultado líquido, muitas vezes não estão apuradas as amortizações, porque normalmente são feitas numa base anual e você não tem neste momento esse dado, mas consegue obter o dado dos resultados operacionais, que eu valorizo até mais do que o dos resultados líquidos. Mas aqui nós estamos a falar na definição de indicadores e, portanto, eu vou partir do princípio que você definiu os seus indicadores e pode ter estas dificuldades. Se surgirem estas dificuldades, mais uma vez, não consigo fazer, não posso fazer. Você vai fazer com o que tem e com aproximação o mais fidedigna possível à realidade que você está a tentar construir. E depois, feita esta recolha dos dados, não é? Com base nos seus dados financeiros, você vai comparar duas realidades. Vai comparar com o período homólogo do ano anterior, do ano 2023, ou seja, com o primeiro semestre do ano 2023, nem é um ou, é e vai comparar também como é que está a funcionar em termos portanto, sequenciais. Porquê? Porque você pode, no ano anterior, tinha uma determinada estratégia a ser implementada no primeiro semestre de 2023, mas no final de 2023 ou no segundo semestre, ela começou a dar frutos ou até implementou alguma melhoria e houve ali uma alavancagem em termos de crescimento desses resultados e, portanto, há uma progressão.
E, portanto, você deve analisar não só do ponto de vista homólogo, mas também do ponto de vista de progressão. E essa progressão pode ser analisada com uma base de comparação em função dos meses, não é? Portanto, a cada mês, se as vendas estão a evoluir, se a estrutura de custos, como é que está a evoluir, se os resultados operacionais estão a evoluir, se as rentabilidades, como é que estão a evoluir. Portanto, tudo isto pode ser comparado de forma homóloga, mas também em progressão, comparando os vários meses que ocorreram até este momento que está a avaliar. Portanto, que é agora terá já dados ou estará a aproximar-se de ter dados do primeiro semestre de 2024. E feito esta análise, você poderá ter isto de forma gráfica, poderá ter isto como entender, apenas numericamente em tabelas, de forma gráfica. Portanto, quanto melhor a informação for trabalhada, mais visualização você terá daquilo que está a ocorrer em termos de implementação da estratégia. Se está a correr bem, se está a correr mal e por aí adiante. E há alguns elementos-chave aqui nesta identificação de indicadores que é importante ter em consideração. Por um lado, porque eu não sei exatamente que indicadores você terá definido, mas muitas vezes as empresas focam-se apenas no volume de negócios, na estrutura de custos, como é que está a evoluir, portanto, os custos, nos resultados, que são, sim, indicadores financeiros muito relevantes, super importantes também para avaliar a implementação da estratégia, sem dúvida nenhuma. Mas há indicadores que não devem sair do seu radar. Satisfação do cliente, ou seja, você tem que ter definido métricas ou como é que você vai definir os índices de satisfação do seu cliente, seja por reclamações, houve muitas, não houve muitas, seja porque ou até pode ter obtido feedback direto dos clientes. Portanto, é importante também definir métricas em torno da satisfação do cliente. E também em termos de eficiência operacional, de como é que estão a decorrer os processos dentro da sua empresa, portanto, os tempos de produção, e não só de produção do ponto de vista mesmo da área produtiva, também, por exemplo, de satisfação de uma encomenda, quanto tempo demora desde o momento que entra a encomenda até ao momento que ela é expedida para o cliente, portanto, como é que estes fluxos estão a ocorrer, quais são os tempos que estão, portanto, por trás de cada processo, isso está a melhorar, isso está a piorar. Portanto, todas estas questões relacionadas com a eficiência, eu depois poderei fazer, caso até me dê feedback nesse sentido, poderemos fazer um episódio só dedicado, portanto, a esta questão dos indicadores de monitorização, mas aqui eu queria mesmo percorrer os 4 passos, não me quero alongar muito, mas é para dar esta consciencialização, porque muitos empresários focam-se apenas nos resultados do ponto de vista financeiro, que são muito relevantes, mas todos estes, tanto que podem estar dentro da satisfação do cliente, da relação com fornecedores e parceiros e também em termos de eficiência operacional, são muito importantes para você depois perceber e fazer o segundo passo que já lá iremos, fazer, portanto, uma leitura de não só do que é que está a acontecer, mas do porquê que pode estar a acontecer essa situação. E depois também não correr o risco de piorar a sua performance perante os clientes e com isso vir a prejudicar os seus resultados ou os resultados que você já vinha tendo. E, portanto, este será aquilo que é este primeiro passo, fazer esta recolha, esta medição e esta comparação de dados. Para quem não tem, que eu gosto sempre de tentar trazer aqui o máximo de realidades possíveis, para quem não tem, até já tinha uma estratégia, mas não definiu estas metas, então a forma como definiu a sua estratégia terá logo ali um erro de base, porque uma estratégia deve ser sempre acompanhada por indicadores de desempenho, porque sem isso você não consegue perceber efetivamente se aquilo que você está a fazer está a surtir efeitos ou não. É evidente que todas as empresas no final do ano olham para o seu balanço e veem as vendas, se cresceram, se não cresceram, mas curiosamente há inúmeras situações em que houve
um investimento grande em aumentar as vendas, elas aumentaram e os resultados da empresa pioram. Portanto, isto acontece inúmeras vezes. Portanto, não é algo que, isso não acontece ou isso é raro. Não é verdade. Porquê? Porque a empresa focou toda a sua atenção nas vendas, o esforço comercial todo nas vendas, sinalizou até para a equipa que nós temos que vender, mas deixou de lado analisar como é que estava a progressão dos custos, a estrutura de custos, como é que estavam estas questões de eficiência, se a equipa estava a conseguir dar conta desse crescimento do volume de negócios, que depois se reflete no cliente e na tal eficiência, na forma que me entrega e reflete-se também na satisfação do cliente. Se a relação com os fornecedores se deteriorou e com isso também está a piorar as condições de acesso que você tem em termos de crédito, de prazos e etc. Portanto, tudo isto está relacionado e muitas vezes deixa-se para o final do ano o percepcionar isto. Então, mas nós vendemos tanto, como é que o resultado não cresceu na mesma proporção? Muitas vezes até em termos de rentabilidade ela piorou. Portanto, é isto que eu procuro trazer para aqui, que esta monitorização não deve ser só olhar para o volume de negócios, que é o normal que todas as empresas diariamente veem como é que está a ocorrer as suas vendas, não é? Quem não tem, como estava agora a referir, quem não tem, então tem que definir. Ou seja, é o momento de, se tem estratégia, definir indicadores para monitorizar essa estratégia e já é possível, vá lá atrás, revisite, traça um conjunto de indicadores, vá recolher os dados e faça este trabalho de comparação. Porque você tem dados do ano anterior e tem, com certeza, já dados para este ano. Portanto, pode fazê-lo independentemente de não ter definido. E depois, quando fizer o ajustamento da estratégia, traçará até melhores indicadores para o resto do ano. Se não tem sequer estratégia, pronto, é aquilo que eu já sinalizei no início, portanto, desenhe uma estratégia com indicadores e depois pode, mas não tem estratégia, mas pode comparar o que é que está a acontecer, se está a melhorar, se está a piorar a performance, ou seja, o facto de não ter estratégia não quer dizer que não possa medir a performance da empresa. Portanto, todo este passo que eu aqui falei é também aplicado a essa situação. Depois vai corrigir o que não está tão bem. Portanto, este será o nosso passo número 1. Passo número 2 é diagnosticar. Ou seja, portanto, está ligado, como eu disse há pouco, com tudo aquilo que você andou a trabalhar até agora. Portanto, feita esta recolha de informação que você fez, esteve a fazer, portanto, teve você ou a sua equipa, portanto, esteve dedicado a fazer esta recolha, esta comparação, esta avaliação. Agora, a próxima etapa você vai ter que diagnosticar o que é que está a funcionar bem, o que é que está a funcionar mal, o que é que pode ser melhorado, e isto envolve uma análise detalhada de processos, da própria relação que está a existir com clientes, com parceiros, o que é que está a acontecer em cada um dos departamentos da empresa, independentemente se você tem poucos, muitos, portanto, não interessa o número de departamentos que você tem para tudo que você faz, você tem um determinado fluxo de trabalho. Portanto, tem que identificar quais são esses fluxos, não é? Portanto, desde que há uma encomenda de um cliente, de um produto ou serviço, como é que isso se processa na empresa? Você está a entregar atempadamente, está a atrasar, portanto, há tudo que se processa dentro de uma empresa, tem um determinado processo que você consegue identificar. Portanto, identificando isso em cada uma das áreas, você vai, então, fazer esta análise detalhada de como é que isto está a ocorrer, obviamente depois de ter feito a recolha de dados para perceber porque é que alguns podem não estar a correr tão bem como você pretendia, aquilo que está a correr bem, porque que você pode obter resultados que estão acima daquilo que você previa. Então vamos perceber o que é que realmente funcionou para eventualmente até replicar, não é? Portanto, que é isto que se pretende aqui de um diagnóstico, não é só apontar defeitos, é apontar o que está a correr bem e o que está a correr mal para o que está a correr bem, manter e até eventualmente, se houver oportunidades de melhoria, melhorar.
E o que está a correr mal, tentar corrigir, não é? Portanto, é sempre, o diagnóstico nunca deve ser visto só de o que é que eu estou a fazer mal, para apontar, para melhorar, não. Deve ser visto sempre desta forma, portanto, abrangente. É quase como, eu gosto de fazer aqui esta comparação, porque ela permite dar realmente uma visão, é quase como quando você vai ao médico e identifica, chega lá com um determinado conjunto de sintomas, que passa para o médico quais são esses sintomas, e o que é que o médico primeiro vai fazer? Vai-lhe pedir um conjunto de análises, não é? Portanto, análises, exames, o que quer que seja. Portanto, vai-lhe elencar, ok, tendo em conta estes sintomas, eu entendo que devo pedir estas análises, estes exames, você vai fazer. E depois traga-me cá e vamos ver o que é que está a acontecer. Você vai fazer os exames, vai ao médico e quando chega lá, ele perante os resultados que obteve, que foi aquilo que você teve a fazer no passo número 1, ele vai tentar perceber porque é que estão aqueles... Por um lado, pode identificar logo, enfim, uma doença, não é? Portanto, vai-lhe permitir fazer um diagnóstico do que é que está a ocorrer. Mas muitas vezes ele vai fazer algumas perguntas. Olha, como é que você se tem alimentado? O que é que você tem feito? Para justificar, se calhar, alguns dos indicadores. Porque nem sempre os resultados das análises são a pessoa estar doente. Mas pode ser a saúde da pessoa estar um bocadinho deteriorada e tem que haver ali melhorias. E, portanto, vamos perceber o que é que o paciente tem que anda a fazer para nós a seguir fazer o diagnóstico e a seguir, efetivamente, prescrever um tratamento ou aquilo que o paciente tem que fazer para melhorar aqueles indicadores, não é? No caso, as análises e os exames que obteve. Portanto, é um bocadinho isto aqui nas empresas. Portanto, você vai mergulhar, vai ser o doutor aí da sua empresa ou alguém da sua equipa designado para fazer, então, agora este mergulho e este diagnóstico. E, portanto, nesse diagnóstico, como já disse, dos vários departamentos, você deve analisar fragilidades que possam estar a haver. Olha, podem ser fragilidades de diversas naturezas. Estar a haver, por exemplo, atrasos no processamento de encomendas. Isto é um exemplo para elucidar um bocadinho aquilo que se quer dizer. Está a haver um atraso na entrega das encomendas. Porquê que isso está a acontecer? Será que os processos são muito manuais? Isso atrasa toda a cadeia, não só a própria cadeia da passagem desde o momento da recepção da encomenda para a produção e depois para a logística e a expedição. E você podia ter no seu target, entregar com um determinado prazo ao cliente final e não estar a conseguir. Porquê que não está a conseguir? Será que você pode introduzir ali uma automatização, um software, um qualquer mecanismo ou uma tecnologia que permita acelerar este processo e você não tinha identificado isto no início do ano? E então agora, face ao diagnóstico e ter percebido o que é que está a correr mal no processo até à entrega final, você vai parar e vai mais uma vez, ajustar a sua estratégia para ver o que é que pode fazer no sentido de melhorar aquilo que está a acontecer. Pode também servir, como já disse, este diagnóstico para identificar padrões, quer sejam negativos ou positivos, ou seja, você nota que quando algo corre bem, há um padrão, pode ser um padrão comportamental dos funcionários, pode haver funcionários que têm melhor performance do que outros, sempre, sistematicamente, e você vai perceber então o que é que está a ocorrer com aqueles onde não está a correr tão bem e o que é que serve, para que é que serve isto. É importante ter nota, não é só para dar, digamos, chamar a atenção do ponto de vista negativo do que está a performar pior, não. Vamos ver, sentar e ver aqueles que estão a performar melhor, qual é o padrão de comportamento, como é que eles agem. Portanto, isto muitas vezes, dando um exemplo, por exemplo, uma equipa comercial. Há um vendedor que vende muito bem e os outros não conseguem alcançar os resultados daquele vendedor. Então vamos perceber o que é que aquele vendedor faz de diferente, porque a partir daí você vai identificar um padrão. E esse padrão pode ser perfeitamente passado para o resto da equipa.
porque se é um padrão que funciona, que está a funcionar, que está a trazer resultados, nada melhor do que pegar nesse padrão, formar a sua equipa, comunicar com os restantes vendedores e eles começarem a aplicar aquele padrão comportamental, aquela forma de vender, aquela metodologia e com isso também melhorar os seus resultados e isso vai fazer com que o que já vende bem continuará com certeza a vender bem. E assim, ao melhorarem a sua performance, vão maximizar os resultados que você pode obter. Com ações simples, repare que algumas envolvem investimentos mais altos, possa ter que adquirir equipamentos, tecnologias, softwares e outras são meramente comportamentais, em que um comportamento também não se muda do dia para a noite, mas nada como conhecê-lo e passar à restante equipa para estimulá-la e motivá-la também a obter resultados melhores. E também é muito importante neste processo de diagnóstico recolher feedback dos colaboradores, tentar obter, quer seja por inquéritos de satisfação, quer seja por tentar que aqueles colaboradores que têm mais proximidade com o cliente e com o atendimento ao cliente, obter feedback dos clientes. Portanto, é muito importante obter feedback de colaboradores, de parceiros e fornecedores, de clientes, portanto, de todas, digamos, as pessoas com quem, ou o tipo de pessoas, ou os stakeholders, não é assim num termo mais rebuscado, mas eu gosto de trazer para aqui linguagem simples, para aqueles, porque isto é vocacionado para empresários que fazem as coisas por si, que não têm acesso a consultorias e, portanto, eu quero tentar trazer para aqui uma linguagem simples, exatamente para chegar a esses micro e pequenos empresários. E, portanto, é olhar para estas relações que você desenvolve ao ter uma empresa e tentar obter o feedback, portanto, desses parceiros, fornecedores, colaboradores, clientes, portanto, para ver qual é a percepção que eles estão a ter do que não está a correr tão bem, que não está a trazer, portanto, e também, mais uma vez, não é só feedback negativo que você quer chegar, muito pelo contrário, também ver feedbacks positivos que possam, ok, aqui estamos bem, há sempre oportunidades de melhorias, mas estamos bem, aqui temos de trabalhar isto. Portanto, é sempre ver isto com uma ótica de melhoria contínua, do que é que eu posso fazer melhor, do que é que está a funcionar bem, que eu posso passar para toda a equipa. Portanto, é sempre com esta abordagem em termos de diagnóstico. E com isso, você vai concluir porque é que eventualmente um determinado indicador não alcançou os resultados que você estava à espera ou não está a progredir da forma como você estava à espera. E se continuasse nesse rumo, provavelmente chegaria ao final do ano e não alcançava os resultados que tinha traçado. E assim, desta forma, fazendo esta paragem, você vai poder ajustar as suas práticas, aquilo que estava a ser feito em termos de plano de implementação da estratégia e chegar ao final do ano alcançando as metas ou até superando, porque a esta altura tem mais dados do que o que tinha há 6 meses atrás, não é? Portanto, este processo de revisitação da estratégia também é importante por isso, porque hoje você tem mais dados do que o que tinha há 6 meses atrás e, portanto, permite-lhe melhorar. E, portanto, com isto fechamos o nosso passo número 2. Passo número 3, antes até de passarmos para o passo número 3, porque fazendo a ponte exatamente como tenho feito, para quem não tem estratégia, para quem tem e não tem indicadores, tudo isto é aplicável. De que ponto de vista? Não tem estratégia? Faça todo este diagnóstico, identifique os fluxos da sua empresa, veja o que é que não está a correr tão bem. Portanto, faça tudo isto para, quando desenhar a estratégia, já estar munido de informação. Portanto, quanto mais informação você tem para preparar uma estratégia, melhor é. Portanto, tudo isto, apesar de a narrativa estar preparada para quem já tem a estratégia, tudo isto é aplicado para quem não tem e que vai desenhar, ou para quem tem, não tem indicadores e tem lacunas, mas
faça todo este diagnóstico, porque medir indicadores, diagnosticar, portanto, tudo isto que estivemos aqui a falar, diagnosticar fragilidades e oportunidades de melhoria, é informação poderosa para você definir uma estratégia adequada e implementá-la ainda de forma mais adequada e com sucesso. Portanto, tudo isto pode ser aplicável com os devidos ajustamentos à realidade que você tem neste momento. E, portanto, passando aqui ao passo número 3, o passo número 3 é ajustar a estratégia. Portanto, já fez o diagnóstico, portanto, lembra-se do exemplo que eu dei do médico, portanto, já está munido da informação de indicador, já fez um diagnóstico e, portanto, agora vai olhar para a estratégia e ver se tem alguma coisa a ajustar. Pode, eventualmente, em termos da estratégia como um todo, aquilo que são os eixos estratégicos da empresa, isso pode não mudar, pode-se manter tudo como estava em termos de eixos estratégicos. Mas você vai olhar para perceber, será que as metas que eu tracei foram demasiado ambiciosas porque eu estava, munido de uma determinada informação, tinha uma expectativa em relação à evolução do mercado que não se concretizou e, portanto, se não se concretizou é um momento, quantas vezes nós vemos que há uma expectativa em termos até de evolução da economia, de um determinado comportamento dos consumidores e ele vai-se percebendo que ao longo do ano as coisas não estão a correr como era expectável. E isso é transportado para as empresas, porque as empresas trabalham com dados económicos, com o comportamento económico e social em termos da economia e das pessoas e da sociedade em geral e, portanto, tudo isto é algo que você analisa num determinado timing, só que as coisas estão em constante mutação e pode perceber que as metas que tinha definido para o final do ano neste momento tornaram-se, por exemplo, irrealistas, até eventualmente você pode chegar à conclusão que elas não eram realistas porque talvez você possa ter traçado mal o tal panorama económico em termos de evolução e daquilo que seria o comportamento dos seus consumidores. Você pode ter sido demasiado ambicioso em relação a um padrão de comportamento que o seu cliente vinha tendo e você pode ter encostado ali à versão mais otimista. Por isso é que na definição de estratégia é muito importante muitas vezes cenarizar, portanto, o cenário pessimista, o mais expectável e o otimista. Mas você pode não ter feito esta cenarização e pode eventualmente ter colado à realidade mais otimista e neste momento ter percebido que talvez tenha que redefinir as metas. Portanto, quando se fala em ajustar a estratégia aqui, pode significar ajustar a estratégia mesmo, ou seja, você concluir que algo, um determinado eixo em termos de orientação não está a correr bem, e dando aqui, por exemplo, um exemplo. Imaginemos que você definiu na sua estratégia a entrada em novos mercados internacionais. E neste momento você vê que não está a haver tal abertura, ou está a haver uma resistência muito grande a você entrar neste mercado, está a encontrar uma série de contratempos que você não tinha identificado à partida, portanto, todas estas realidades que podem surgir, que causam ali fricção na entrada no novo mercado. Você pode, neste momento, dizer, vale a pena continuar a investir no mercado, que estamos a investir, contornar todos estes desafios, porque o mercado tem realmente um potencial, oportunidades que eu não quero perder, ou talvez eu deva fazer aqui um recuo e tentar apostar noutros mercados que, entretanto, está, através dos indicadores, percebeu que estava a performar bem e talvez direcionando o investimento para esses mercados consiga aumentar os resultados que está a ter nesses mercados. E, portanto, fazer aqui um ajuste de estratégia mesmo de redirecionamento, ou seja, a alteração da estratégia.
Portanto, que é isto que se fala aqui. Pode ocorrer isto, portanto, haver mesmo uma alteração de um eixo estratégico, e você aqui pode ter inúmeras coisas entre os eixos estratégicos, você pode ter decidido implementar, criar novos produtos, novos serviços, entrar em novos mercados, não entrar em novos mercados, mas apostar naqueles que já está, pode, não tinha internacionalização, agora, mas passou a querer ter e está apostado nisto, como é que está a correr, pode passar por uma estratégia de melhorar os processos internos para reduzir custos, portanto, isso é algo que não caberia aqui, portanto, estamos aqui a falar de passos simples, em que não caberia neste vídeo dizer. Eu tenho no âmbito do meu programa Projetos Competitivos, que é um programa que eu tenho online, nós fazemos todo este mergulho nas várias realidades, estratégias de internacionalização, de qualificação da empresa ao nível da organização, de inovação ao nível produtivo e também da estrutura e das dinâmicas que a empresa própria, portanto, implementa, e também isto muito agregado também à possibilidade de você até obter financiamento por fundos comunitários e com isso até alavancar o seu potencial de investimento. Portanto, nesse programa obviamente trabalhamos tudo isto, neste momento ele está com as inscrições encerradas, abrirão em breve, portanto, e desta vez num formato diferente, mas eu depois darei novidades acerca disso, não é agora aqui o nosso tema. Isto é só para perceber que aqui é impossível, obviamente tento trazer exemplos, mas o que eu quero que perceba é a dinâmica que eu estou a trazer para aqui através destes passos, destes 4 passos que estou aqui a tentar falar, estamos no terceiro, para você implementar isto no seu dia-a-dia. Portanto, passar a fazer parte da cultura da empresa. Depois, obviamente, há muitas estratégias, poderíamos estar aqui imensas horas a discutir, portanto, esta adequação e este ajustamento de estratégia. Portanto, aqui eu quero que tenha claro é que, nesta fase, estamos no início do segundo semestre, e nesta fase você pode, sim, significar alterar algumas linhas estratégicas que tinha traçado, portanto, mudá-las, abandonar, dependendo dos resultados, não é? E das conclusões que você retira da análise que fez anteriormente, mas pode também significar apenas ajustamentos, não das linhas orientadoras da estratégia, mas do plano que estava a ser implementado. Talvez o plano não estivesse a produzir os efeitos que você esperava, mas a orientação estratégica não está errada. O que estava errado, ou que tem que ser melhorado, é o plano de ação. Portanto, nós podemos ter estas vertentes. Ou você pode apenas ter que fazer um ajustamento das metas, como eu comecei por falar, na redefinição de metas. E, portanto, estas dinâmicas que podem surgir aqui no ajustamento da estratégia, alterar a orientação estratégica, alterar ou redefinir as metas e alterar ou redefinir o plano, fazem parte deste ajustamento da estratégia. Portanto, que melhorias é que você pode incluir, o que é que tem que desafios, que desafios é que você não está a conseguir suprir por deficiências no plano. Portanto, na essência, são estes 3 eixos que você poderá ter que ajustar. E com isto, entramos no nosso passo número 4, que é ajustar o plano de ação. Portanto, porque quando se traça uma estratégia, é muito importante, mais às vezes, evidentemente que sem estratégia também não há plano, não é? Mas eu digo que para você ter claro o que é que vai fazer, como vai fazer, porque há muitas formas de se alcançar um mesmo objetivo. Indo, por exemplo, de encontro até ao exemplo que estava aqui a traçar, de entrar num novo mercado internacional, o exemplo que dei anteriormente. Você decidiu entrar num novo mercado. Ok, este é o eixo em termos de orientação estratégica. Eu quero ir para aquele novo mercado, quero vender, prevejo vender X, portanto, até já fiz, pode até estar na fase, quando traçou esse objetivo, de
o primeiro passo ser o conhecer o mercado, para ver se realmente depois vai. Fazer um estudo de mercado, conhecer o mercado. Como? Não, eu até já tinha feito esse passo e já tinha tomado a decisão de entrar naquele mercado. Então, como é que eu vou entrar no mercado? Vai ser apenas com vendas online? Eu vou fazer visitas a feiras, visitas de prospecção, tentar captar clientes no próprio mercado? Como é que eu vou chegar aos clientes? Isto é uma grande pergunta que você tem que responder. Aonde? No plano de ação. No plano que você traçou. Se não traçou, tinha até uma orientação estratégica com objetivos, mas não traçou este plano, esse pode ser, até em termos de diagnóstico, um elemento que pode lhe fazer concluir que talvez o seu erro tenha sido não ter traçado um plano absolutamente claro do que é que era necessário fazer para alcançar aquele objetivo e seguir aquela linha de orientação estratégica. Pode até ser esse o caso. Mas se tinha um plano, também é um momento, assim como ajustou a estratégia, feito toda esta análise, portanto, que já fez até este momento, o que é que a grande resposta que você tem que dar é o que é que você tem que, feito todo o ajustamento, lendo os dados, feito o ajustamento da estratégia, o que é que você necessita de fazer o que é que você tem que alterar no seu plano de ação para que os resultados realmente sejam potencializados. Porque aqui nós estamos sempre a falar de maximização dos resultados. As coisas não têm que estar a correr mal para se alterar. Muito pelo contrário, as coisas até podem estar a correr bem e você até ficar contente com os resultados que obteve, mas vamos agora então tentar maximizar, alavancar mais, fazer crescer exatamente com base no correu bem, está a correr bem desta forma, o que é que nós podemos fazer para melhorar, para isto ainda crescer um pouco mais, não é? E naquilo que são desafios que ainda não foram superados, o que é que eu posso fazer melhor para maximizar os meus resultados e até ter ficado agradavelmente surpreendido com os indicadores e com tudo aquilo que você esteve a fazer. Portanto, isto não é numa ótica de só faço isto se chegar à conclusão que os resultados não estão a ser como eu esperava. Nada disso. O objetivo, como eu disse no título deste episódio, é maximizar os seus resultados em 2024. Ainda tem 6 meses pela frente e, portanto, se está a correr bem, pode ainda correr melhor, não é? Portanto, com estas melhorias. E, portanto, aqui é o momento, portanto, acho que é um passo claro, não é? Que, obviamente, se tem um plano de ação, tem que ver o que é que tem que ajustar em função das decisões que tomou atrás no ajustamento da estratégia, o que é que tem que ajustar ao seu plano de ação para potencializar, então, os seus resultados. E, portanto, com isto, fechamos aqui os 4 passos fundamentais. Portanto, estes são os pilares fundamentais daquilo que você tem que fazer a curtos espaços de tempo. Eu trouxe aqui isto para uma análise semestral, mas o ideal é que você faça isto a cada trimestre. Mesmo que não faça o ajustamento da estratégia, pode fazê-lo, porque até para dar algum tempo, não é? Porque estar sempre a mudar a estratégia também nem sequer chega a conseguir medir se as coisas estão a correr bem ou não. Portanto, está-se a falar de ajustamentos. Mas podemos fazer pequenos ajustamentos a partir do passo 1 da monitorização. Isto aqui, há aqui qualquer coisa que está a acontecer, o que é que eu posso melhorar? Se você fizer isto trimestralmente, você pode fazer pequenos ajustamentos. Estes ajustamentos não têm que ser, pronto, agora vou mudar, vou parar, vou mudar a minha estratégia. Não. Se você tiver isto enraizado em termos da cultura da sua organização, você estará sempre a melhorar, sempre a melhorar. Aquilo que nós falamos todos, não é? Da necessidade de processos de melhoria contínua. E, portanto, e que você com certeza que também no seu dia-a-dia e da sua empresa também tenta ter esta dinâmica. Portanto, e isto que aqui estamos a falar faz parte dessa dinâmica em busca da melhoria contínua.
Portanto, outros elementos, antes de finalizar, que eu quero deixar aqui. Portanto, estes 4 passos são o fundamental que eu queria trazer para aqui. Mas eu não quero deixar de chamar a atenção para alguns elementos que são importantes, desde logo, desde o momento em que se define a estratégia, mas por isso é que eu quero chamar aqui a atenção, que você teve a fazer todo este trabalho, eventualmente reajustou a sua estratégia e é muito importante comunicar isso à equipa, comunicar isso, portanto, a todos os intervenientes nessa estratégia, porque lá está, dei o exemplo há pouco dos comerciais, não é? Você tem que utilizar a seu favor um determinado conjunto de informações que obteve, fez um ajustamento à estratégia e é muito importante que os seus funcionários sejam informados das mudanças, porque é que elas estão a ocorrer, para sortir também para já gerar um efeito na equipa de conexão, de que eles fazem parte da empresa e dos resultados da empresa. É muito importante passar até os resultados que se está a obter. Há muitas vezes o empresário esconde isto, entende que os funcionários não têm que saber, e isso é um erro, porque eles, quanto mais sentem que fazem parte dos resultados, portanto, são uma parte fundamental daqueles resultados que se está a alcançar, melhor, porque eles próprios vão se sentir motivados, porque vão sentir que dão um contributo positivo, e toda a gente, não existe ninguém, nenhum ser humano que não gosta de sentir, que não sente até uma certa realização ao sentir que o seu contributo é importante. E, portanto, é muito importante comunicar aos funcionários os resultados que se obteve, porquê, dar nesse momento até comunicar o que é que temos que melhorar, envolver toda a equipa, portanto, nestes processos que foram identificados em termos de melhoria. Aliás, já lá atrás eu falava, portanto, de ouvir os colaboradores, mas ok, ouviu os colaboradores, ajustou a estratégia e depois ignorou os colaboradores. Portanto, não, é um momento, fez o ajustamento, deve com toda a transparência, com envolvendo a equipa, comunicar as alterações para que eles se sintam, ok, vamos à luta, próximo semestre vai ser ainda melhor. O segundo elemento que eu não quero deixar, já falei um bocadinho dele, é a tal monitorização contínua. É muito importante você, se não puder fazer mensalmente, porque enfim não tem ainda uma estrutura que lhe permita fazer isso tantas vezes, faça pelo menos trimestralmente, analise o que está a acontecer na sua empresa, faça um mergulho, nem que seja de um dia, 2 dias, mergulhe sobre aquilo que está a acontecer através dos indicadores de performance que definiu. E depois, muito importante para qualquer empresa, e que curiosamente muitas empresas ainda não têm, e por isso é que às vezes andam ali um bocadinho em modo sobrevivência, vão resistindo, mas lutando avidamente, muitas vezes com problemas de tesouraria, que é fomentar uma cultura de inovação e melhoria contínua na empresa. Esta cultura de inovação é algo que muitas micro e pequenas empresas não têm, porque acham que a inovação é algo muito disruptivo, não é para elas têm que conseguir manter-se no mercado e reagir, e isto nem sempre é verdade. Portanto, cultura de inovação tem que existir desde o empresário individual, sozinho, que faz tudo, que é o operacional, o vendedor, o administrativo, o que faz tudo, até às grandes empresas. Obviamente com as devidas adaptações, mas é importantíssimo que qualquer empresário, qualquer organização, esteja sempre a olhar para o que está a acontecer e ver como é que se vão adaptar ao mercado, porque senão de repente, subitamente, as encomendas vão caindo, as encomendas vão caindo, as encomendas vão caindo, e de repente já é muito difícil dar a volta. Portanto, esta cultura tem que estar enraizada. Portanto, quero deixá-lo também com estes 3 elementos que são muito importantes também para a performance e para otimizar e maximizar os seus resultados ainda em 2024. E se ainda não tem,
não sabe bem como é que há de fazer, no caso até desta cultura de inovação, comece a olhar para isso, comece a estudar, a analisar, a ler coisas sobre, a ver, procure uma mentoria, portanto, o que quer que seja. Portanto, mas busque isto para a sua organização. Pronto, e com isto, fecho aqui este primeiro episódio. Eu espero que tenha gostado, que o tenha ajudado acima de tudo, porque é com este propósito que eu faço estes vídeos, ajudar mais pessoas e sobretudo micro e pequenos empresários, aqui no caso, porque sei que são muitas vezes empresários que ainda não têm, uns não têm ainda a percepção da necessidade de mentorias e consultorias especializadas, outros porque simplesmente não é o momento, não têm ainda capacidade financeira muitas vezes para recorrer a essa consultoria especializada e personalizada. Está tudo bem. Trabalho com o que tem em cada momento e eu quero procurar também ajudar mais empresários a melhorar aquilo que são as suas empresas, a realidade das suas empresas, os seus resultados, e trazer a minha experiência de 14 anos em que lido com empresas de muitas dimensões, desde empresas nascentes, embora não seja o nosso principal enfoque, lá está, em termos de consultoria especializada e personalizada, mas temos esses empreendedores junto de nós e temos empresas de média dimensão, grande dimensão e pequenas empresas também já com alguma capacidade em termos de investimento, e está tudo certo. Portanto, há lugar para todos. E portanto há um caminho e há muitas empresas que nasceram pequenas e estão hoje com resultados extraordinários e você só tem que acreditar e trabalhar dia a dia para melhorar. Você pode escolher aplicar de forma inicialmente mais simples na sua empresa este tipo de práticas e essas práticas vão se aprimorando, melhorando, tornando-se até mais complexas à medida que a empresa cresce. Mas o importante é ter a prática. E você pode escolher ter ações diferentes hoje que vão melhorar os seus resultados de hoje e, sobretudo, os resultados de amanhã. Espero realmente ter ajudado e se gostou, mais uma vez apelo a que deixe aí o seu feedback, porque isso também é importante para mim, é uma forma também de me ajudar e de dar aqui orientação ao YouTube para mostrar isto a mais pessoas. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, sinta-se à vontade para entrar em contacto, eu deixo aí no descritivo o meu e-mail, portanto você pode ir lá ver o meu e-mail, pode entrar em contacto sem qualquer ónus. Portanto, obviamente, depois se formos para uma consultoria especializada, eu aí também lhe direi que já é uma consultoria mais especializada e obviamente apresentarei aquilo que são esses encargos, mas numa primeira fase, esclarecer uma dúvida, precisa de mais informações, pode deixar nos comentários, mas também pode entrar em contacto, não tem problema nenhum, ok? Sem qualquer ónus. Portanto, obrigada por assistir e até à próximo vídeo, na próxima terça-feira, às 20 horas. E bons negócios!